Está começando mais um culto de celebração online da Paz Church em Ponta Porã. Venha conosco mergulhar na presença de Deus. Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos ocasiões, pratiquem o bem a todos, e especialmente aos irmãos da fé. Essa é mais uma mensagem edificante e muito importante. Nunca é demais lembrar a importância de praticar o bem sem olhar a quem. Vamos juntos viver o melhor de Deus para nossas casas e para a nossa vida. Não se esqueça de chamar as crianças no final do culto para o Paz Kids online. Fique agora com o Ministério de Louvor da Paz Church Ponta Porã e adore de todo o seu coração. Vamos adorar o nosso Deus com palmas e alegria. Verbo vivo viveu entre nós, o Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, sem ti. E eu perdido estou sem ti, sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, sem ti. E eu nada sou sem ti, sem ti. E eu perdido estou sem ti, perdido. Eu nada sou sem ti, eu nada sou sem ti, eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti, perdido. Eu nada sou sem ti, eu nada sou sem ti, eu nada sou sem ti, Jesus.
tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes? Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por meio da palavra de Deus, nós encontramos essa cena que vimos agora nesse vídeo que passou, da ceia do Senhor Jesus, da última ceia, onde ali ele estava celebrando a Páscoa e dando um novo sentido para todos os cristãos, começando ali com seus discípulos. E isso ficou registrado na palavra de Deus, esse momento que foi muito especial, onde Jesus estava trazendo um símbolo da salvação, o símbolo da graça, o símbolo do livramento de Deus e o momento onde nós estamos sendo adquiridos como realmente filhos do Senhor, fazendo parte do reino de Deus. Então a ceia, ela nos traz essa conotação de fazer parte, e isso traz essa comunhão com Jesus. E interessante, nós vemos aqui no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 11,
No versículo 23 a seguir, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer o pão ou beber o cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver fome, coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa das reuniões. Veja bem, Paulo ele começa aqui esse texto dizendo, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor esse ensinamento. A ceia foi algo que Paulo ele aprendeu com os discípulos do Senhor. Ele aprendeu com os homens de Deus que o orientaram, que o instruíram, que consolidaram Paulo no caminho do Senhor. E esse aprendizado ele ensinou a igreja de Corinto. Então, eles estavam fazendo de uma maneira equivocada, se reunindo de uma maneira equivocada. E Paulo traz para o eixo ali aquele povo, e isso serve muito para nós. É algo que os apóstolos praticavam, Paulo aprendeu com eles e começou a ensinar também esta prática de celebrar a Santa Ceia, que é o momento de nós trazermos à memória a morte e a ressurreição de Cristo, porque foi por intermédio da morte de Jesus que nós recebemos a vida, o dom da vida eterna, por meio da graça de Deus. Nesse momento, gostaria que você aí, com a sua família, pegasse os elementos para nós estarmos orando. Após esta oração, vai seguir um louvor. Durante esse louvor, que você possa ir junto com sua família, ou você aí sozinho em casa, ou aonde você estiver, que você venha fazer uma oração de arrependimento, uma oração de autoanálise, analisando a sua própria vida. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Não temos que ficar julgando as pessoas, se devem participar ou não, condenando os outros, mas sim olhar para nós mesmos. Se cada um julgasse a si próprio, as suas condutas, a sua maneira de estar vivendo, com certeza muitas coisas seriam diferentes. E é isso que Paulo nos exorta a fazer, nos encoraja a fazer, olhar para nós mesmos e analisar a nossa vida. E então, reconhecendo as coisas que não estão bem diante da palavra de Deus, orar, confessando nossos erros, e com certeza o perdão de Deus ele vem de forma imediata. E aí então participe da ceia, orando junto com a sua família. Ok? Então pegue aí os elementos, o pão e o cálice, segundo a procedência de Jesus, a forma que ele fez. Ele orou, dando graças a estes elementos, o pão simbolizando o seu corpo e o cálice da nova aliança no seu sangue. Que o Senhor possa estar te abençoando em nome de Jesus.
Paizinho querido, muito obrigado, Deus, pela tua bênção, pelo dom da vida, porque o Senhor se fez pecador por nós e pagou o preço que nos afastava de Deus. E agora, Senhor, como membros desta família maravilhosa, família de Deus, como filhos abençoados, reconhecendo o teu sacrifício, tua morte e ressurreição, a sua entrega, Senhor, e esses elementos que representam tudo isso, nós oramos agradecendo ao Senhor, e que a sua bênção venha sobre as nossas vidas, Senhor, quando os teus filhos estiverem orando, reconhecendo a si mesmo, reconhecendo os seus erros, que haja uma atmosfera de perdão, de bênção, Senhor, de transformação na vida de cada um, em cada lar aqui representado. Em o nome de Jesus, nós te louvamos e te damos graça para a honra e glória do teu nome. Que Deus te abençoe aí na sua casa. Agora, depois do louvor, durante o louvor, que você possa aí fazer e celebrar a sua ceia, a ceia do Senhor Jesus, aí na sua casa, com a sua família. Deus abençoe. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
este é o momento de honrarmos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É pela fé e com prazer em servirmos ao Senhor que agradamos o coração de Deus. Uma vez que o Senhor se agrada de nossas atitudes, a bênção dele vem sobre as nossas vidas. Você que deseja praticar esses princípios, aqui na tela segue os dados bancários da conta da igreja. E na descrição do vídeo, além dos dados bancários, tem o WhatsApp do tesoureiro para maiores esclarecimentos. Que o Senhor abençoe grandemente as suas finanças e que as portas da provisão sejam abertas para você e para a sua família. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz beber de suas águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria. Jeová comigo está. Ele é o meu pastor e por onde eu for, ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com seu cajado ele toca em mim e me conduz em seus pastos verdes, onde eu posso descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me reconcilia com os meus inimigos, me unge com óleo, me exalta, me abraça e ainda me chama de amigo. Jeová comigo está. Ele é o meu pastor e por onde eu for, ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com seu cajado ele toca em mim e me conduz em seus pastos verdes, onde eu posso descansar. 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 Primeira carta de Pedro. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados em seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Essa é a saudação de Pedro, em uma carta destinada àquelas pessoas que se enquadraram no perfil daquilo que Deus espera do seu povo. Veja que é uma carta destinada a um destinatário geral, a um destinatário genérico, que pode ser eu, que pode ser você. Isso depende de uma vida disciplinada. E é por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é a bênção de uma vida disciplinada. Vamos começar lendo aqui a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no versículo 3 até o versículo 4, que diz assim: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Pedro vai falar sobre um assunto muito importante e também
muito difícil de lidar, que é a disciplina necessária para cumprirmos o nosso propósito em Deus. E é por isso que ele começa falando de esperança, ele começa falando sobre a importância de confiarmos em Deus e crermos que aquilo que ele planejou para nós é o melhor. Então Pedro começa aqui a exortar o seu povo, exortar o povo de Deus com algumas palavras. E eu quero, antes de ler essa exortação, dizer para vocês que exortar é encorajar. Encorajar quando você sabe que alguém pode cumprir o seu propósito, mas por alguma razão ele pode estar encontrando algum obstáculo, medo, alguma coisa que está atrapalhando esse cumprimento. Então nós começamos a exortar, encorajar. Você vai conseguir, depende de algumas atitudes, mas você vai conseguir. Então Pedro começa a fazer essa exortação aqui no capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o versículo 6. Diz assim: portanto, abandone tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas, injustiças. Vamos pular já para o versículo 3. Pois, como dizem as Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. É isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. E Pedro prossegue aqui no versículo 9. Mas vocês, raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo a quem pertence a ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Então, na sequência dessa exortação, desse encorajamento, Pedro começa a preparar o coração e a mente do povo de Deus para receber uma palavra mais dura, que é aquilo que nos afasta do nosso propósito. Vamos lá para o versículo 11, quando Pedro começa a ensinar sobre a conduta do cristão. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, mas que estão sempre em guerra contra a alma. Mais uma vez, peço que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Versículo 16. Vivam como pessoas livres. Não usem da liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem seus irmãos, temam a Deus e respeitem o imperador. Essa palavra é muito forte e muito importante, porque nós estamos estudando algumas situações e condutas que acabam atrapalhando o povo de Deus a chegar até o final de seu propósito. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem sequer guardar a sua salvação. Como Apocalipse nos orienta, nos adverte para guardarmos o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. E aí nós estamos falando de galardão, nós estamos falando das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida eterna. E muitas pessoas não conseguem chegar até o fim de uma caminhada cristã de forma constante. Então, eu quero falar agora de 6 disciplinas que nos levam ao cumprimento do nosso propósito em Deus. E essas 6 disciplinas são a ideia central dessa carta de Pedro, que eu digo mais uma vez, é destinado a todo e qualquer um que se enquadre no padrão de povo eleito do Senhor. Então é para mim, é para você. Eu tenho certeza que essa bênção é para toda a sua casa. Então vamos lá. Primeira disciplina. Pedro encoraja os cristãos a suportarem as provações. Por que é tão importante suportarmos as provações? Porque as provações, elas são passageiras. As provações, elas servem para nos aperfeiçoar. As provações, elas têm, claro, uma carga negativa, não vou dizer que não, ninguém gosta de passar por situações ruins, mas não tem como negarmos também que toda vez que um cristão verdadeiro consegue passar por uma provação,
ele também adquire uma carga de conhecimento muito grande. A sua fé fica digna, ela fica fidedigna a conquistar coisas maiores ainda em Cristo Jesus. Propósitos maiores. Cada vez que nós vencemos uma provação, é como se nós tivéssemos passado para um outro nível de relacionamento com Deus. É nos momentos de provação, nos momentos de tribulação, que nós nos aproximamos mais de Deus. Quantos de nós levam muitas vezes uma vida de tempo com Deus fraca, né? Não dedica tanto tempo ao Senhor, mais ou menos ali um pouquinho, de alguns minutos de oração, alguns minutos lendo a palavra, talvez lendo um livro, mas quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade, é nesses momentos que realmente nós começamos a nos achegar mais a Deus. E é por isso que Pedro, ele está aqui exortando, olha, suportem as provações, principalmente porque elas são passageiras, assim como esse momento, né, que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão reclamando porque já faz muito tempo que estão em casa, já faz muito tempo que estão abdicando de algumas coisas que gostavam de fazer, mas é certo que vai passar. Pode demorar o tempo que for, mas vai passar. Agora, a eternidade ao lado do Senhor, isso não vai passar. Nós permaneceremos, aqueles que vencerem até o fim, toda a eternidade, gozando da bênção da presença de Deus. E isso nós devemos lutar. Nós não podemos abrir mão desse propósito maior do Senhor, que é nos levar ao seu reino. Segunda disciplina. Os cristãos podem se alegrar em meio ao sofrimento por causa da nova vida que Deus lhes deu. Queridos, é tão maravilhoso servir a Jesus e eu falo isso de todo o meu coração. Eu tive a oportunidade, o privilégio de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador muito cedo, muito nova. E aos 16 anos eu comecei então a me entregar ao ministério, me entregar ao trabalho, ao serviço cristão, porque isso me deixava muito forte, muito mais firme na presença de Deus. E eu digo para vocês que passei a minha adolescência, passei o início da minha juventude, a minha vida adulta, estou passando na presença de Deus. E não há nada que se compare, não há sensação melhor do que perceber a paz que excede todo entendimento nas nossas vidas e de perceber a atuação de Deus, a mão de Deus em cada momento também das nossas vidas. Isso nós só podemos adquirir através da salvação. E é por isso que Pedro está dizendo aqui, olha, você pode se alegrar, confiando naquilo que Deus te deu, que é muito maior, que é muito melhor. Não existe nada que se compare à alegria da salvação. Se por algum motivo você perdeu essa alegria, com toda certeza você não vai conseguir passar pelas tribulações de uma forma tão autêntica como a que Deus quer que você passe, da maneira como Deus quer que você passe. Então busque a Deus, busque a Jesus, tente voltar às práticas antigas, como você fazia logo que você aceitou Jesus como seu Salvador. O que você fazia que te deixava tão eufórico na presença de Deus, que te deixava tão perto da presença de Deus? Será que você orava diferente? Será que você cantava louvores? Será que você lia a Bíblia? O que você fazia? E eu digo para vocês que uma das coisas que me deixa firme na presença de Deus é o serviço cristão. Por quê? Porque desde muito cedo, logo que eu fiz a decisão por Jesus, eu já também decidi me entregar ao serviço cristão. Eu sabia que outras pessoas precisavam ouvir falar do Evangelho, eu sabia que outras pessoas precisavam também ser alcançadas pelo milagre da transformação que Jesus pode operar, e isso sempre me estimulou a estar perto do Senhor. Então, às vezes aconteciam situações tristes comigo, mas eu não conseguia parar para pensar naquela tribulação, eu não conseguia parar para me preocupar com aquela situação problemática. Talvez eu tenha passado realmente coisas muito graves, mas eu não guardo isso na minha memória como coisas graves. Eu guardo na minha memória como coisas passageiras, às quais eu não dei tanta importância, porque eu estava com a minha mente muito ocupada na alegria de servir a Jesus. Isso eu desejo para você. Eu gostaria muito que você fosse alcançado por essa revelação, porque é assim que Deus faz. Quanto mais você se entrega a Ele, nessa alegria, nesse prazer dessa nova vida em Cristo, mais Ele trabalha em seu favor.
Você não precisa se preocupar em resolver esses problemas, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos e é Ele que vai guerrear as nossas batalhas. Não abra mão dessa paz, dessa alegria da vida com Cristo. Terceira disciplina: o sofrimento atesta a autenticidade da nossa fé. Muitas vezes, pessoas que se julgam cristãs acham que realmente estão servindo a Deus de coração, no momento de uma tribulação se assusta em saber o quanto não estava convertido. Verdade. Muitas pessoas são convencidas de que servem a Deus, mas não são convertidas de coração. E a própria palavra diz que uma vez revelada a palavra, é impossível se afastar da salvação, se afastar da revelação trazida em Cristo Jesus. A não ser que a pessoa venha apostatar, abdicar totalmente da sua fé. Mas se a pessoa realmente teve uma revelação do que Cristo faz, do que Jesus conquistou através da sua morte, da sua ressurreição, essa pessoa vai ser um cristão autêntico e forte. Então é muito importante realmente que aquele que não tem certeza da sua fé passe por tribulação e se sinta reprovado por Deus, mas também que venha reatar o seu relacionamento com Ele, porque Deus não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. Antes, que a nossa fé seja realmente testada, para que se a gente vier ser reprovado, possamos ter tempo de nos reconciliar com o Senhor. Tenha certeza disso. Jesus nos ergueu como um povo mais que vencedor. Quando Jesus ensinava as bem-aventuranças, ele falava sobre um povo mais que vencedor. Ele falava sobre um povo que tinha conhecimento profundo sobre o relacionamento com Deus. Um povo que atingiria vitória. E não necessariamente a vitória da maneira humana, mas da maneira como Deus enxergava o que seria realmente bom e vitorioso para as nossas vidas. E é por isso que é importante passarmos e sermos aprovados ou reprovados, mas que venhamos saber quem somos nós. E realmente venhamos, a partir daí, adquirir uma postura diferente para aquele que precisa mudar a sua situação, venha conhecer profundamente Deus e venha melhorar o seu relacionamento e assim desenvolver a fé. Quarta disciplina: o povo de Deus é chamado para viver como sacerdote. Aqui, quando eu estava lendo o versículo 9 do capítulo 2, fala que nós somos nação santa, povo eleito, adquirido pelo sangue de Jesus. Isso significa que Deus nos elegeu para que venhamos a viver como sacerdotes. E o que é viver como sacerdotes? É viver como uma vida entregue ao serviço do reino, como representantes de Deus aqui na terra. Isso envolve tanta coisa que seria impossível falar nessa mensagem de uma forma muito resumida, porque a responsabilidade sacerdotal é algo muito profundo, mas isso envolve o quê? No mínimo, que nós venhamos a desenvolver as mesmas coisas que Jesus. Jesus, ele passou aqui e deixou uma série de condutas, as quais ele disse: vocês poderão fazer obras maiores. Por que Jesus disse isso? Porque ele mandaria o Espírito Santo para nos auxiliar em tudo aquilo que nós fôssemos fazer. E porque hoje não vemos tantas coisas acontecerem, Jesus, ele disse que era possível, mas muitas vezes nós deixamos de praticar o sacerdócio, deixamos de crer que realmente Deus pode nos usar para curar, Deus pode nos usar para mudar a história das pessoas, Deus pode nos usar para erguer um povo diferente, pregando o Evangelho. Deus quer nos chamar para uma vida de poder, assim como Jesus. Assim como Jesus teve uma vida de relacionamento e uma vida prática acerca das coisas que aconteciam no reino celestial, ele trouxe tudo isso aqui para a terra. E isso nos foi passado, nos foi delegado, mas para isso nós precisamos viver como sacerdotes. E muitos cristãos querem sim ser chamados de cristãos, de crentes, mas não querem viver uma vida entregue ao reino de Deus. Isso não importa se você fala com a sua boca, eu sou cristão, mas se você não tiver atitudes que realmente representem que você vive uma vida dedicada a Deus, dedicada ao reino, isso, a sua conduta estará negando as suas palavras.
Por isso Pedro deixou essa exortação muito clara aqui. É importante que venhamos ser, sim, sacerdotes, viver segundo a vontade de Deus. Quinta disciplina. Os cristãos devem se empenhar diariamente para viver em santidade. A santidade é uma luta constante, porque nós lutamos contra a nossa carne. É uma luta da carne e o espírito, aquela que nós conhecemos lá em Gálatas. E é por isso que nós precisamos também conhecer os nossos limites. Você não pode se colocar à prova. Antes você precisa saber quais as coisas que te afastam de Deus. E se você tiver consciência disso, de quais as coisas te levam para longe do propósito de Deus, você terá condição então de lutar contra isso, se afastar realmente. Aqui Pedro disse, olha, abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas, injustiças, abandone tudo que é mal, porque tudo que é mal vai te afastar do propósito de Deus. E lá no final ele fala sobre a liberdade. Nós somos livres sim. Nós somos livres, porque Cristo nos libertou do pecado. Agora, nós não podemos usar da liberdade que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus para libertinagem, para dar lugar à nossa carne e achar que nós podemos pecar e pedir perdão e vai ficar tudo bem. É óbvio que se você pecar e se arrepender, Deus vai te perdoar, porém, você vai se afastar cada vez mais de Deus. Você vai sentir que a presença do Senhor vai ser cada vez mais difícil na sua vida. E isso pode te levar a um prejuízo irrevogável, a uma situação que não tem volta e causar danos irreversíveis. Por isso não vale a pena. A luta pela santidade deve ser diária. Então faça propósitos. Acorde de manhã e comece seu dia agradecendo, colocando Deus na sua própria mente em primeiro lugar, declarando, eu vou servir ao Senhor mais um dia da minha vida, e nesse dia eu vencerei as batalhas, nesse dia eu vencerei as lutas, nesse dia serei mais que vencedor em Cristo Jesus. E você pode ter certeza que assim fazendo, convidando o Espírito Santo a estar presente, você vai alcançar os seus objetivos, que é o cumprimento do propósito do Senhor. Sexta e última disciplina. Aqueles que rejeitam a Jesus, a pedra principal do alicerce, tropeçarão e cairão. Aqui é uma exortação muito importante. Rejeitar a Jesus não é simplesmente negá-lo como Senhor e Salvador. Rejeitar a Jesus é rejeitar aquilo que Ele ensinou. É rejeitar aquilo que Jesus disse que era para que fizéssemos. É rejeitar os seus mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é rejeitar a Jesus. Então nós não podemos dizer que somos cristãos autênticos se não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Não colocamos Deus em primeiro lugar, o reino dele como prioridade. Tanto que Jesus, ao ensinar a oração aos seus discípulos, olha, quando orarem, falem assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. E é isso, eu quero encerrar exortando você com essa sexta disciplina. Não rejeite a pedra principal. Não se pode construir uma casa sem um bom alicerce. Não se pode construir uma edificação sobre a areia. Não se pode construir uma edificação sem tomar os cuidados necessários para que Deus venha em cima desse alicerce construir o seu templo, construir aquilo que Ele elegeu como propósito para as nossas vidas. Então faça a sua escolha. Talvez você possa dizer, puxa, eu realmente preciso praticar essas 6 disciplinas. Não tem problema. É o Espírito Santo convencendo você de que é necessário mudar. É o Espírito Santo convencendo você de que ainda há tempo de resgatar o relacionamento com Deus e o cumprimento do propósito do Senhor na sua vida. A disciplina é uma bênção, porque é a disciplina que vai abrir as portas do céu sobre tudo o que você desejar. Você não precisa correr atrás das coisas. Os sonhos que Deus sonhou para a sua vida são muito maiores do que aqueles que você possa imaginar. E tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi para que Deus nos abençoasse. Então, você que quer uma mudança realmente, feche seus olhos, vamos orar neste momento. Se entregue ao Senhor de coração e peça a Ele para mudar o seu caminhar, mudar a sua vida, para que você possa ser feliz com Jesus
e ter certeza de que está cumprindo o propósito pelo qual você foi chamado. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por essas pessoas que estão aqui, Senhor, te pedindo perdão, se arrependendo por não ter praticado talvez essas condutas que Pedro aqui, o apóstolo de Jesus, está nos exortando, está nos falando, olha, não fujam disso, porque se vocês fugirem, vocês perderão algo muito maior, que é o propósito de Deus tão maravilhoso. Eu sei, Senhor, que é muito difícil, que muitas vezes as situações no mundo acabam nos seduzindo, acabam nos levando para longe de Ti, mas neste momento eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha entrar no nosso coração, na nossa mente e nos convencer, nos levar a esse nível de intimidade necessário para que venhamos retomar a nossa caminhada. Venha, Espírito Santo, nos fazer lembrar de onde caímos, para que possamos praticar as primeiras obras e seguir em frente, rumo à vitória, rumo a uma vida vitoriosa. Eu declaro que aqui nesta igreja as famílias cumprirão o seu propósito em nome de Jesus. Eu declaro que os maridos cumprirão seus propósitos, assim como as esposas, e todos os filhos haverão de serem bem-aventurados. Toda geração que está aqui agora recebendo essa palavra será chamada de geração eleita, povo adquirido, e por meio dessas pessoas o milagre, os atos poderosos do Senhor haverão de se manifestar em nome de Jesus. Que a unção do Espírito Santo esteja com cada um e que através das suas mãos você possa pregar a cura, a libertação das pessoas, que você possa anunciar o evangelho poderoso do Senhor Jesus. Receba, Senhor, o pedido de perdão dessas pessoas e nos ajude através do seu Espírito Santo a caminhar em vitória, de graça em graça, de vitória em vitória, e crescer no conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Que bom que você agora é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Eu tenho certeza que você vai sair dessa mensagem muito mais forte, porque você fez a decisão por se relacionar com Deus e voltar ao cumprimento do seu propósito. Seja feliz com Jesus. E eu quero orar neste momento por você que talvez esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Talvez você achou essa mensagem até muito dura, mas eu digo para você que quer aceitar Jesus hoje, você também tem um propósito na sua vida. E Deus não está olhando para o que aconteceu. Deus está olhando para tudo aquilo que Ele pode fazer se você abrir o seu coração. Deus está olhando para tudo aonde Ele pode te usar, a maneira como Ele pode te usar, se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e a sua vida mudar, para que Deus te leve até o cumprimento do seu propósito. Então, gostaria de orar com você neste momento. Você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, feche seus olhos. Pai, eu neste momento oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, que está orando pela primeira vez, declarando que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, que escreva o nome desta pessoa no livro da vida e que a tome pelas suas mãos, faça do seu corpo a habitação do Espírito Santo e que ela possa entender o seu propósito, o seu objetivo em Cristo Jesus. A leve para mais perto de Ti, para que ela possa conhecer a bênção de uma vida disciplinada na Tua presença. Aleluias. Fique conosco, Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém. Chegamos ao final do culto de celebração online da Pastor de Ponta Porã. Que bom que você esteve conosco até aqui. Quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like aí nesse vídeo e deixe o seu comentário. Você que quer entrar em contato conosco, conhecer mais a nossa igreja, ser acompanhado, ter um direcionamento, não importa a cidade onde você está, mesmo à distância, nós podemos te direcionar. Na descrição do vídeo tem ali alguns canais do Facebook, do Instagram, alguns telefones que você pode estar entrando em contato conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus.
bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Galerinha, que bom que você está aqui conosco, que legal mesmo! Vocês conhecem 2 Coríntios 5,17, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau, que fantástico! Isso quer dizer que Deus nos transformou em novas pessoas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então agora não somos mais aquela pessoa que éramos, aquela pessoa egoísta, mentirosa, ou seja o que for. Agora nós somos tudo que Jesus é e temos tudo que Jesus tem. Que fantástico! Então vamos relembrar algumas verdades de quem nós realmente somos em Cristo. Oi, gente! Falem comigo. Eu sou filho amado de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repita comigo. Eu sou o tesouro escolhido de Deus. Oi, galerinha! Digam comigo. Eu sou a recompensa do sacrifício de Jesus. Oi, gente! E de agora, bem forte! Eu sou mais que vencedor! Quem? Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Hoje vamos nos divertir muito, sabia? Vai ser demais. Então, vocês estão prontos para se divertir? Sim? Realmente? Hoje vamos falar sobre a carta de amor que Deus escreveu para nós. Alguém sabe o que é? Isso mesmo, é a Bíblia! Uhul! Vamos falar a nossa frase. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Mais uma vez. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Uau, é verdade! Eu aprendo tanto da Bíblia. Isso me faz lembrar do nosso versículo. Repitam comigo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hey! Vamos agora cantar o nosso versículo com Joaquim e a Gizinha. Olá, crianças! Vocês estão prontos para cantarem comigo? Eu amo cantar com vocês. Vamos lá! 1, 2, 3, 4. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hey, hey. Oh yeah! 3:16. Hey, hey. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Como que a Bíblia é inspirada por Deus? Abraão, é porque o Espírito Santo falou para mais ou menos 40 homens de Deus o que escrever.
E eles escreveram tudo o que eles ouviam. Que legal! Mas como a Bíblia me ensina a viver? A Bíblia tem muitas histórias fantásticas, desde Gênesis, que fala sobre a criação do mundo, até Apocalipse, que fala sobre quando Jesus vai voltar. E aprendemos todas essas histórias quando lemos e meditamos na Bíblia. Ah, entendi! E também aprendemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Vemos como Deus lidou com o povo de Israel no Antigo Testamento e como ele lida com a igreja dele no Novo Testamento. Uau! Então são muitas histórias. Sim, muitas histórias. Inclusive, também no Novo Testamento, aprendemos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E aprendemos que todas as histórias apontam para uma coisa: Deus nos ama e quer um relacionamento conosco. Vamos conferir? No começo, Deus criou todas as coisas, fez tudo perfeito, criou em nós a sua imagem. Ele nos ama e quer que estejamos sempre com Ele. Infelizmente, Adão e Eva pecaram, e o pecado trouxe a morte ao mundo, que nos separou de Deus. Também destruiu o perfeito mundo de Deus. O pecado se espalhou pelo mundo e todos pecaram, resultando a morte. Mas o pecado não impediu que Deus nos amasse. Ele tinha um grande plano. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho, Jesus, a este mundo. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus veio para consertar. Ele curou pessoas doentes e fez muitos milagres, acolheu os solitários, ensinou sobre o amor de Deus e a sua vida perfeita demonstrou o que é o amor. Mesmo sem nunca ter pecado, Ele morreu em nosso lugar porque Ele nos ama. Ao fazer isso, realizava o plano de Deus de nos trazer de volta para Ele. Após 3 dias, Ele ressuscitou dos mortos, destruindo o poder do pecado e da morte. Passou alguns dias com os discípulos. Depois, subiu ao céu e vive para sempre. Jesus não nos abandonou. Ele enviou o seu Espírito para viver dentro daqueles que acreditam. O Espírito Santo nos dá poder para andarmos no caminho certo. Um dia, quando Jesus voltar, Deus fará tudo perfeito de novo. Um novo céu e uma nova terra. Todos os que creem viverão com Ele para sempre. Deus te ama. Ele fez você uma pessoa especial. Crer em Jesus e fazer o que Ele ensinou nos aproxima de Deus. Você está pronto para fazer parte dessa história? Então todas as histórias da Bíblia apontam para o amor de Deus. Vamos ver como a Claudete aprende que Deus será sempre o amigo dela. Oh não, Claudete, você parece muito triste hoje. É muito triste. Sim, eu disse que ela não é mais minha amiga. Ninguém mais quer ser minha amiga. O quê? Não é verdade, Claudete. Eu sou seu amigo. E Deus quer sempre ser seu amigo também. Deus quer ser o meu amigo? Como você sabe que é verdade? Os nossos amigos vão responder. Amigos, qual livro é a verdadeira história de Deus? Eles disseram que a Bíblia é a verdadeira história de Deus. Isso mesmo. E a Bíblia diz que você sempre será amiga de Deus quando você crê e seguir Jesus. Oh, lá, lá! Eu creio e sigo a Jesus. Ele é o meu melhor amigo. É isso aí, Claudete. E Jesus é meu amigo também. Que legal que Deus mostra o seu amor por nós através de muitas histórias. Isso mesmo, mas a Bíblia tem mais do que só histórias. Deus também mostra o seu amor para conosco nos Salmos.
Ah, Joshua, eu amo o livro de Salmos. Tem tantas poesias e canções que demonstram intimidade com Deus. E também tem Provérbios, que é o livro da sabedoria, onde somos orientados em não seguir o caminho do mal. Ah, Provérbios é top! Fala de integridade, como Deus odeia a mentira, o roubo e a violência. Sim, e também fala de como Deus odeia a altivez de espírito. Alguém que sempre acha que está certa e acha que sabe tudo. Mas como Deus ama a pessoa que entende, que não sabe tudo e é humilde e quer aprender. E no Novo Testamento tem os ensinamentos de Jesus. Isso! E tem todas as cartas de Paulo, João e Pedro e outros que escreveram para as igrejas. E todos esses ensinamentos nos mostram como ter a vida eterna por meio de Jesus. Sim, e como viver uma vida vitoriosa, cheia de amor, alegria, paz e muito mais. Por isso meditamos na Bíblia todo dia. Sim, no nosso TSD, tempo a sós com Deus, ou tempo sozinho com Deus. Uau! Fazer o seu TSD é bom demais. E quando você estuda muito a Bíblia, você aprende tantas coisas. Vamos ver se os nossos amiguinhos são fiéis no seu TSD e o quanto que eles sabem das Sagradas Escrituras. Bem-vindos ao Game Show da Bíblia! Uhul! Os nossos competidores são o Chico! Tuti! E o Máximo! Hoje vamos ver quem conhece mais a palavra de Deus, se é o Chico, a Tuti ou o Máximo. Oi, gente, eu sempre leio a Bíblia e sempre vou pra igreja. Eu acho que eu vou ganhar. Ai, pessoal, eu não leio a Bíblia, mas eu sempre vou pra igreja. Eu vou ganhar porque sempre vou pra igreja. Oi, galera, eu nunca leio a Bíblia e só vou para a igreja de vez em quando. Mas isso não vai ser difícil, não. Essas coisas são muito fáceis. Com certeza eu vou ganhar. Então vamos lá, vamos ver qual é a primeira pergunta, gente. Vocês estão prontos? Vamos lá. Quantos livros estão na Bíblia? Só um. A Bíblia é um livro. Não tem livros dentro dela. Eu acho que é 2. 66. Acertou! Parabéns, Chico! Realmente são 66 livros dentro da Bíblia. Você sabia disso? Com certeza, né? Você sabia. Então vamos lá para a segunda pergunta. Agora o Chico tem 100 pontos e só ele que tem pontos. Vamos ver quem é que vai ganhar. Segunda pergunta. Mais ou menos quantas pessoas foram usadas por Deus para escrever a Bíblia? Só uma. Só não sei quem foi. 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 40! Isso mesmo, Tuti! Parabéns! Deus realmente inspirou mais ou menos 40 pessoas para escrever a Bíblia. Agora o Chico tem 100 pontos e a Tuti tem 100 pontos. Uhul! Vamos ver se o Máximo consegue pontos também. 40 pessoas escreveram a Bíblia? Gente, foram muitas pessoas, né? Agora vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. E diz aqui, qual é o nome da nação que Deus usou o Moisés para tirar do Egito? Egito. Portugal! Israel! Israel! O Chico acertou! Agora olha só, o Chico tem 200 pontos e a Tuti tem 100 pontos. Uhul! Quem será que vai ganhar, gente? Então agora vamos para a próxima pergunta, gente. Vamos lá.
Quais são as duas partes da Bíblia? A primeira parte e a segunda parte. Parte 1 e parte 2. O Antigo e o Novo Testamento. Isso, Tuti! Você agora tem 200 pontos. Gente, tá empatado entre o Chico e a Tuti. Vamos ver quem é que vai ganhar essa chuva de MMs. Vamos ver. Gente, eu acho que eu devo estudar a Bíblia. Agora pra pergunta decisiva, rufem os tambores, gente! Quem foi o homem que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco e ficou cego por um tempo, depois se tornou um grande homem de Deus? Ah, foi aquele cara que construiu uma arca. Não é? O apóstolo Paulo. Chico, você é o grande campeão! Crianças, lembrem de sempre ler e meditar na Bíblia e você também será um grande vencedor! Uau! É muito importante ler e conhecer a Bíblia. Vamos agora adorar a Deus e agradecê-lo por essa vida em abundância que Ele deu para nós. Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, cante outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 1, 2, 3, Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, cante outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 Que demais! Então, agora vamos falar a nossa confissão de fé juntos. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim. E ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Mais uma vez. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim. E ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Vamos agora orar e agradecer a Deus, porque Ele nos deu a Bíblia, a sua carta de amor para nós, para que possamos sempre viver a plenitude dEle. Vamos orar? Feche seus olhos e coloque a sua mãozinha bem aqui assim e vamos orar. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela Tua palavra, que é a Bíblia, que é a carta de amor do Senhor para nós. Que possamos sempre
meditar e ler a Bíblia todos os dias e então viver a vida super plena que tu tens para mim. Em nome de Jesus oramos. Amém! Amém! Parabéns! Amém! Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os seus pecados e ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas, e aqui vem o segundo, todos nós pecamos e por isso nos distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama e que o Senhor enviou o seu único Filho Jesus para morrer por mim e me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido, de hoje em diante, viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém! Amém! Quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus! Uhul! E você agora também tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo, que agora vive em você. Parabéns mesmo! Olha, é muito importante que você fale para os seus pais que você agora entregou a sua vida para Jesus, ok? E peça para eles orarem com você. Eles vão te ajudar a sempre ler a Bíblia e crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba a oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém! Gente, que peninha! Já tá na hora de ir. Mas não esquece, tá bom? De chamar os seus pais para te ajudarem a responder essas perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Amamos vocês! Tchauzinho!